Meus amados, graça e paz, Deus te abençoe nesse domingo, dia 8 de novembro de 2020. Hoje, embora estejamos continuando firmes, né, no propósito do estudo, não é uma live. Essa aula está sendo gravada para que você possa crescer na graça e no conhecimento, continuar, te estimular a continuar, te incentivar a continuar pesquisando, buscando a profundeza da vontade de Deus. Hoje pela manhã, nessa data de hoje, estivemos no culto abençoado, no culto de celebração, de reunião do povo de Deus em assembleia, né? Assembleia no sentido de cultuar, de ajuntamento para cultuar ao Senhor. Tivemos uma palavra poderosa, uma palavra muito abençoada da parte da pastora Simone, Deus a usou como instrumento, e lá foi dita uma coisa extremamente interessante. Não basta você ter fé, você tem que desenvolver, ser produtivo, ser uma pessoa frutífera, né? E não ser uma pessoa inútil. E, de acordo com os ensinamentos que estão escritos na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, depois da fé você avança no sentido moral na sua vida, né? Você alcança valores morais, desenvolve valores morais com base nas Escrituras, e também não basta isso não. É preciso você desenvolver conhecimento a respeito da vontade de Deus. É preciso que você cresça entendendo qual é a vontade de Deus. E todas essas coisas acabam contribuindo para que você aumente ainda mais a sua fé, aumente ainda mais, né, aperfeiçoe ainda mais os seus valores morais. Você consegue ter um domínio próprio mais desenvolvido, mais desencadeado. Você consegue ter uma vida mais piedosa. O que é piedade? É o ato de ser reverente, é o ato de ser uma pessoa voltada, temente a Deus. E isso se reflete nas suas em outras áreas da sua vida. Então, meu querido, minha querida, você que acompanha a Escola Bíblica Dominical, veja bem que o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento, ele está incluído aí, ele está embutido aí. E a melhor maneira de você alcançar conhecimento da parte de Deus é você, de fato, pesquisando as Sagradas Escrituras. E ao longo destes últimos 3 meses, mais ainda, né? Desde julho nós estamos pesquisando, estudando o livro de Zacarias, que é o segundo livro mais messiânico do Antigo Testamento. É o segundo profeta que mais fala a respeito do Messias, é o segundo profeta que mais fala a respeito de eventos que envolvem o Filho de Deus quando vier, o governante colocado por Deus, o pastor enviado por Deus para poder apacentar o seu povo. E com essa leitura, com essa ideia em tela, eu gostaria que você, então, lembrasse dessas situações, tá bom? Recorde-se que na aula passada e na aula anterior, né, tanto no capítulo 10 quanto no capítulo 9, nós falamos a respeito da figura do pastor. E eu disse para vocês que, por vezes, a gente lê a palavra pastor na Bíblia e acaba associando a palavra com aquele líder espiritual, aquela pessoa que vai ensinar ou conduzir as pessoas na adoração a Deus, né? Como se fosse o bispo, dependendo da figura de governo da congregação, né? O bispo, o presbítero, o pastor, o reverendo, não importa qual que é o título que essa pessoa receba, né? Mas normalmente é a essas pessoas que nessas pessoas que nós pensamos quando a gente lê na palavra, a gente lê nas Escrituras a palavra pastor. Mas também já comentei com vocês que nós precisamos deslocar até, pelo menos mentalmente, né, nós precisamos nos deslocar até o período, precisamos ir até o período em que esses textos foram escritos, procurar entender, e aí a gente precisa de um bom dicionário bíblico, de algum bom livro de pesquisa, alguma enciclopédia bíblica, que nos dê indícios de como é que as pessoas usavam as palavras na época em que elas viviam. Por que era tão importante ser um primogênito? Por que era tão importante que os casamentos fossem dentro de uma mesma tribo, dentro de um mesmo povo? Por que era tão importante, né, algumas atitudes, o lavar as mãos antes de comer, que a ideia talvez não fosse nem tão relacionada à higiene como nós temos hoje, talvez tivesse um valor muito mais ritual. E aí isso é importante, por isso é importante nós deslocarmos até a época, procurarmos descobrir o máximo de informações a respeito da cultura, da maneira como as pessoas falavam e usavam as palavras, da maneira como elas se relacionavam entre si, como acontecia o casamento, quais eram as funções de cada membro da família dentro de casa. Isso tudo é extremamente importante, ok?
o capítulo 11, meus amados, temos que admitir, é um capítulo complexo, um capítulo difícil, tá? Normalmente, nós que somos estudantes medianos das Escrituras, precisamos de apoio de estudantes avançados, né? E nem sempre nós temos estudantes avançados à nossa disposição. Por isso, recomendo a você que adquira bons materiais. Compre bons comentários ou compre uma Bíblia que tenha um bom comentário, mas você, como estudante, na hora da prática, pesquise você primeiro, desenvolva você primeiro a compreensão do texto e depois venha comparando, depois que você usa as técnicas que nós já explicamos para você, né? Conhecer o contexto cultural, conhecer o significado da palavra dentro do texto, entender a frase do texto com as palavras que estão lá, se elas significam isso mesmo que a gente está pensando, entender a frase dentro daquele bloco de texto, aquele parágrafo de textos, para ver se faz sentido. Por isso é muito importante ter uma leitura completa do livro, da carta, da passagem, para a gente saber se esse versículo a gente está entendendo direitinho dentro do contexto da leitura, não é mesmo? Depois que você aplica todas essas técnicas e consegue chegar a uma conclusão lendo o texto, aí é importante, é bom, é saudável você pesquisar outras pessoas que se especializaram em estudar a Bíblia e em produzir comentários a respeito de textos, e alguns deles difíceis, como o texto de hoje. Tá? Então, vou seguir então na leitura de alguns capítulos, recomendando dos versículos, né? E fazendo comentários com você, te ajudando a conduzir o seu estudo bíblico e talvez, né, eu peço a Deus que me lembre, eu espero lembrar disso, apontar para você uma coisa que eu ainda não, acho que eu não fiz esse exercício aqui, principalmente por ser uma aula online, né, por assim dizer, não apontei as dificuldades que eu encontrei na hora de fazer a leitura do texto. E são dificuldades que você também, mesmo sendo aluno da Escola Bíblica Dominical, vai encontrar. E eu espero que não encontre, aí o seu desenvolvimento vai ser muito melhor, né? Você vai deslocar mais rápido na leitura, na compreensão do texto bíblico, mas as dificuldades que eu encontrei são as dificuldades que você também pode encontrar, e você vai perceber que é coisa normal do estudante, encontrar dificuldades no desenvolvimento e daí precisar de um facilitador, um professor. Tá? Bom, já falamos bastante em termos de introdução, sigamos então para Zacarias 11 e vamos ler então os versículos 1 a 3 para ter uma primeira noção. Diz assim, Zacarias capítulo 11, versículos 1 a 3. Olha só que poesia, né? Aqui você já nota que da forma como se fala tem um tom poético, é uma percepção que você tem que ter. O que é prosa, o que é uma literatura, né, um texto claro, às vezes direto ou literal, né, como se fosse um texto de jornal, um texto informativo, e quando o texto tem tom mais alegórico, um tom mais simbólico, um texto mais poético, como às vezes aparece no livro de Salmos. E aqui a gente vê isso, olha só. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem, carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouça o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. O tom dessa profecia ele começa extremamente figurado em forma poética. Veja bem que o clamor de Deus em tom de profecia através da boca de Zacarias é que um dos países vizinhos ali de Israel, que é o Líbano, abra suas portas e permita que o fogo entre para poder queimar todas as árvores importantes e valiosas que existem no país. Se você for na internet hoje procurar pela bandeira do Líbano, é uma bandeira, salvo engano, ela tem 3 cores, mas tem uma árvore no meio, que é justamente o cedro. É uma das marcas registradas, uma das árvores que representa bem o povo libanês, né, que é um país vizinho ali de Israel. Mas a ideia é figurada, e aí a gente precisa procurar entender por que o uso desse tipo de figura. E aí, meus amados irmãos, eu fui à busca, enquanto pesquisador, então estudante, fui à busca do significado de conhecer esses tipos de árvores, né? Para mim,
que não sou especialista da área de marcenaria, né, de lidar com madeira, então eu não faço muita diferença entre árvores e fui pesquisar. E aí eu soube que o cedro é uma árvore de longas altitudes, né, de largas altitudes, por assim dizer, locais muito altos, e fica na divisa de Israel com o Líbano, é uma montanha alta, né, e lá se desenvolve muito bem o cedro. E o cedro é uma árvore imponente que ela pode alcançar, dependendo do tempo de vida dela, que também é muito longo, entre 80 e 100 anos, pelo que eu li, e ela pode alcançar até 100 metros de altitude, uma árvore dessa. É ou não é uma árvore imponente? Né? Em seguida vem aí o pinheiro, também árvore muito bonita, lembra aí as árvores que utilizamos nas comemorações de fim de ano, né? As coníferas, né, tem um ponto, né, ela é mais larga embaixo e mais fina lá na última folhagem. E tem o carvalho também, geralmente árvore muito robusta, é mais baixa do que o pinheiro mais baixo do que o cedro, mas são árvores duráveis, árvores nobres e que existiam naquela região, naquela época. E a figura que nós temos que entender, e que eu, com auxílio de pesquisadores, de outros comentadores, precisei desse auxílio para poder chegar nessa conclusão, e te recomendo que faça isso também, é que Deus não está falando de botar fogo nesses países, um fogo, que eu digo, literal, para queimar as árvores desses países. Veja que no contexto anterior Deus falou de governantes, Deus reclamou dos pastores enquanto governantes civis do povo, pessoas responsáveis pela condução do povo enquanto uma nação, e não apenas religiosamente, como a gente costuma ler. Você, dentro desse contexto de compreensão que começou lá no capítulo 9, você vê então que Deus se chateia, Deus fica chateado com a condição dos governantes, dos líderes civis do povo. E aqui, de uma forma poética, de uma forma figurada, você vê Deus falando que o fogo ou a destruição, ela está atacando tanto os altos, os mais poderosos, os mais importantes, né? E a destruição começou, se a cobrança de Deus começou dos mais altos cedros, por exemplo, o pinheiro e o carvalho já pode lamentar, porque a hora deles vai chegar, né? Então, se o poder de Deus é capaz de abater os mais altos e fortes, o que vai sobrar para os mais fracos e menos desenvolvidos? Não é mesmo? Então, nesse sentido, não importa se o pastor civil, né, se o governante, se o imperador civil, não importa se ele era dos mais poderosos ou se ele era o governador só de um estado, né? Não importa se ele era um cedro, um pinheiro ou um carvalho. Não importa. Fato é que estava prevista a devastação, a destruição da parte de Deus para esses governantes descuidosos, né, que não eram cuidadosos, por assim dizer. Tá bom? E nem sempre, às vezes, e não só falando de governantes externos. Eu já te falei que Israel, o povo judeu, depois da extradição deles, né, do exílio deles na Babilônia, eles voltaram e eles sempre ficaram submissos ao poder de um governante externo. Seja ele o povo persa, o povo da Média, que são os medo-persas, seja os gregos, seja os romanos, e apenas um curto espaço de tempo que eles ficaram sem governante, que foi o período dos macabeus. E aí, já falei com você a respeito disso nas aulas passadas. Vamos ao versículo 4 e 5, então. Assim diz o Senhor, o meu Deus, pastoreie o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem, bendito seja Deus, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Meu amado, agora voltamos para a figura do rebanho. Você se lembra que o pastor, então, significa um governante, e você se lembra que lá no capítulo 9 a gente viu que o rebanho representa o povo de Deus, representa o povo de Judá. Lembre-se, nós estamos no Antigo Testamento, Jesus ainda não veio, a igreja é como uma congregação formada de pessoas que têm fé que Jesus é o Messias ainda não existe, nós ainda estamos no Antigo Testamento, se transporte temporalmente para lá, para compreender o que esse texto significa dentro do contexto em que ele foi escrito. Nós temos aqui, então,
O rebanho sendo o povo de Judá, o povo de Deus no Antigo Testamento, representado pelos judeus. E note você também que o povo enquanto rebanho, a ideia, o rebanho de ovelhas, né, a ideia principal não é cortar, não é criá-las como gado de corte, como animais para a alimentação, né, para transformá-los em fonte de proteína, em carne para almoçar, para jantar. Entendeu? O rebanho de ovelhas, a maneira mais fácil deles produzirem lucro é de serem criados para produzir lã. Então não é um gado para corte, é um gado de exploração em termos de produção de lã. Né? E aqui Deus reclama que os próprios governantes desse povo não estavam tratando os seus liderados como um povo que deveria viver e trabalhar e produzir para o bem da nação. Né? E crescer e se desenvolver como um povo. Não, os próprios governantes estavam entregando seus compatriotas à morte, entregando seus compatriotas como escravo para outras nações, estavam explorando eles de forma maldosa, a ponto de inutilizar a capacidade desse povo, talvez levando-os à destruição. O que expressa a graça de Deus pelo povo de Israel é porque desde Abraão ele prometeu que seria um povo que possuiria a região da Palestina e, com base neles, o povo de toda a terra seria abençoado. Com base em Cristo, que é da linhagem de Davi, da linhagem de Judá e da linhagem de Abraão, com base em Cristo, todas as nações da terra são abençoadas. E por conta da promessa que Deus fez para Abraão, é que o povo judeu continua existindo até hoje. Não há outra explicação, é sobrenatural, em face de todas as oposições que esse povo recebeu até o dia de hoje. Não foram poupados nem pelos seus próprios líderes, mas Deus, então, propõe e fala com o profeta que assim diz o Senhor. Então, parece que Deus manda Zacarias enquanto profeta, e nessa época as profecias elas tinham um teor muito, como é que eu vou dizer, um teor muito teatral, às vezes, de mostrar corporalmente como as coisas deveriam acontecer, para que fosse visual e as pessoas percebessem. Veja bem que se você ler o livro de Ezequiel, você observa Ezequiel dormindo 30 dias do lado direito, 30 dias para o lado esquerdo. Tem parte da profecia onde Deus manda Zacarias abrir um buraco na parede, todo mundo passa lá fora e fica olhando estranho. Então a profecia no Antigo Testamento também tem esse teor muito encenativo, para que as pessoas percebam claramente. Você vai no Novo Testamento, nós ainda vemos essa prática de alguns profetas. Ágabo, salvo engano é Ágabo mesmo, na hora que Paulo está já na sua viagem de retorno a Jerusalém, Ágabo pega um cinto e amarra os pés e as mãos, salvo engano, eu não me recordo muito bem, e ele diz, do jeito como eu estou amarrando os pés e as mãos, você, Paulo, será amarrado se botar os pés dentro de Jerusalém. E Paulo sabe de qual que é o destino dele enquanto pregador do Evangelho. É morrer pela sua fé em Cristo. E então você vê que existe uma encenação, que ela tem um valor muito importante para que as pessoas aprendam com aquela encenação. Eu não estou dizendo que o culto tem que ser formado de teatro, apenas estou te dizendo que a profecia no Antigo Testamento, por vezes, ela é simbolizada com atos, com gestos, mas isso tudo coordenado pela vontade de Deus e não apenas uma expressão artística, tá, meu irmão? E você vê que, então, Deus mandando que Zacarias pastoreie o povo, exerça as funções de pastor do povo. Você vai ver outros atos que encenam bem a vontade de Deus aqui. Versículo 6 diz assim, por isso não pouparei mais os habitantes da terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Você observa, meu querido, no versículo 6, que parece que Deus vai se cansando, por assim dizer, da conduta dos líderes do povo. E esse é um problema do povo, tá? Não é a culpa de Deus. Porque até Samuel, Deus governava a nação por intermédio de juízes, eles não eram reis. Eram apenas pessoas que lideravam o povo, não eram encarregados da função de ser o soberano, de ser rei, de ter direito a carros, cavalos, um palácio. Não, era um povo... Sempre precisa ter um líder, mas não na condição de que ele era o soberano e fazia o que queria. O soberano era Deus, que usava o líder como um canal para poder governar o seu povo.
Entretanto, você vai se lembrar lá no Antigo Testamento que o povo preferiu se parecer com as outras nações em redor, que tinham um rei, que tinha uma família real, gente que morava em palácio, que tinha os melhores cavalos, que tinha as melhores casas. E Deus falou, olha, ô Samuel, não preocupa não, eles estão querendo um ser humano para poder ser o rei deles, eles estão negando a mim como rei. Né? E agora nós vemos aqui em Zacarias, Deus reclamando que o povo está rejeitando ao próprio Deus como pastor. E aí os líderes civis daquele país e os governantes externos, Deus então, pela resistência do povo, você vai ver aqui no próximo versículo, o povo não se agrada da liderança de homens que se dispõem a fazer a vontade de Deus. Isso vai afastando o Espírito de Deus. Veja bem, olha só, versículo 7, eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança. Então, aquelas ovelhas que deviam produzir lã e estavam sendo exploradas pelos seus líderes e sendo entregues à morte, Deus se tornou o pastor delas. Mas veja bem, os oprimidos do rebanho, né? Então, peguei 2 varas e chamei uma de favor, imagine então uma vara na mão do pastor, chamada favor, né? Ou graça, e a outra chamada união. E com essas 2 varas, eu, o Senhor, pastoreei o rebanho. Em 1 mês, eu me livrei de 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Diego, quem são esses 3 pastores? Os estudiosos não entram no acordo, não sabem afirmar, dizer, historicamente, quem são esses 3 pastores que Deus derrubou. Quem são esses 3 líderes? Quem são esses 3 sumos sacerdotes? Quem são esses 3 imperadores que, de repente, foram destituídos do seu poder num período de 1 mês? Então, não é importante para nós saber quem são esses 3 para a gente conseguir entender o texto. O fato é que Deus está dizendo que, para assumir a função de pastor do povo, de líder do povo, de coordenador do povo, ele se desfez dos outros falsos líderes. Mas o povo não gostou, o povo não quis, o povo de Judá não gostou da liderança executada através desse sumo pastor que Deus indicou para governar o povo. Né? E aí a gente vai para o versículo 9. Então eu disse, não serei o pastor de vocês. Morram os que estão morrendo, pereçam os que estão perecendo, e as que sobrarem comam as carnes umas das outras. Nossa, Diego, mas ficou tão forte. Deus abandonando o povo. Meus irmãos, nós, nos últimos anos, nós temos observado que a tendência das pessoas é sempre falar apenas de uma das características do nosso Deus, que é a característica do amor, que é a característica da paciência, que é a característica da piedade. Sim, Deus é sempre amoroso, sempre paciente, sempre piedoso. Entretanto, existe uma outra face de Deus que está sendo escondida pelos pregadores da palavra e pelo senso comum das pessoas, e elas acham que Deus é apenas amor, paciência e misericórdia. Não, a gente vê ao longo das Escrituras a paciência de Deus sendo esgotada, a última gota caindo no copo e entornando a paciência de Deus. Você vê isso no Antigo Testamento e no Novo também. Né? Pedro e Paulo falam no Novo Testamento, Jesus fala no Novo Testamento a respeito do esgotamento do tempo de paciência de Deus e a entrada num período de juízo. E você vê aqui também Deus se fartando da iniciativa do povo, do desejo do povo de se afastar do governo de Deus. E então você vê aqui a extrapolação da paciência de Deus e Deus entregando então o povo à sua própria vontade. Já que vocês não me querem como líderes, não me querem como pastores, façam o que vocês querem. E aí acontece que o objetivo de um pastor, que é de impedir que as ovelhas doentes morram, que é impedir que aquelas mais fracas morram, pereçam, né? Sejam mortas pelos lobos que estão cercando o arraial. Essas aí, sem um cuidado de um pastor dirigente, elas vão morrer. E aí nós temos o quê? Aquelas que sobrarem, não tem um pastor para conduzi-las até um local onde ela possa comer do melhor alimento, onde ela possa beber da água de melhor qualidade. Então, as que sobrarem, que se comam umas às outras, se quiserem subsistir. O abandono do povo ao Senhor
provoca também o abandono do Espírito Santo em relação a nós. Não devemos resistir ao Espírito de Deus. E o povo naquela época estava passando por essas condições de afastamento com relação ao Senhor. E sobra o quê? Sofrimento, dor, destruição, morte, a ponto de os adultos comerem a carne dos bebês, e isso já aconteceu na história do povo de Israel por pelo menos 2 vezes. O cerco de guerra ao país era tão severo que não entrava comida, não se conseguia plantar e colher comida dentro do país. E aí? O mais forte que coma o mais fraco, comer alimento mesmo, vai assar. Se você ler a história escrita por Joséfo, chamada Antiguidade Judaica, o cerco dos romanos a Israel, a Jerusalém, foi tão duro durante 5 meses que os próprios judeus entravam na casa das mães recentes e comiam tudo que tinha na casa delas, né? Matar, os mais velhos morriam de fome, os mais novos morriam de fome. E existe uma narrativa lá extremamente dolorosa, onde a mãe já não conseguia mais ter o que comer e ela assa o próprio filho. Entram guerreiros judeus dentro da casa dela, ali dentro daquele cerco, e tem comida aí que eu estou sentindo cheiro de carne assando, cadê? E comem o filho dessa mãe recente e viúva lá. E ela não fala nada, para mostrar quão terrível é uma situação de cerco, uma situação de pessoas que negam a vontade de Deus e que se afastam do pastoreado do nosso Deus enquanto líder e condutor de um povo. Eu vou chegando próximo do encerramento, vamos dividir o capítulo 11 em 2 partes, mas veja bem que nos versículos 10 e 11, Deus rompe então com o favor. Olha só, então peguei a vara chamada favor ou graça e a quebrei. Pensa em você, em Deus, o sumo pastor, o mestre da paciência, dizendo que está rompendo com a graça com a qual ele estava usando até aquele momento, cancelando assim a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa era a palavra do Senhor. Veja bem que mesmo sendo uma profecia de maneira encenada, né, ou seja, as coisas não eram apenas ditas, mas eram realizadas, eram praticadas pelo profeta, o povo, na hora que percebeu Zacarias, ou Deus, o texto não é muito claro em dizer quem é que está fazendo isso, aparentemente Zacarias, sob ordem de Deus. Na hora que Zacarias quebra a vara chamada favor, ou a vara chamada graça, o povo entende o que isso significa. Deus está rompendo com a paciência dele e com a aliança de graça dele conosco. Por que caminho estamos seguindo? Esse é o significado do texto, então, meus amados, é o mais próximo que a gente consegue chegar. Você pode se especializar no assunto e entender um pouco mais e compreender a respeito do favor e da graça de Deus e do esgotamento dessa paciência de Deus quando chega o momento do juízo. Aplique isso em sua vida. Vamos encerrando essa parte do capítulo 11 por aqui. Na próxima semana, semana de eleições, né, domingo de eleições, mas especialmente domingo, dia de adorar e engrandecer o nosso Deus. Peço a você que logo mais você participe do culto de louvor e adoração, engrandecimento e reconhecimento da grandeza do nosso Deus, da intervenção dele, da liderança dele, do pastoreado dele sobre a sua vida. Peço a você que junte-se com a sua família e engrandeça o nome do nosso Senhor. Faça as lições, estamos bem na reta final mesmo. Interessante que você vai lendo em Apocalipse agora, nas últimas semanas de novembro, encerrando o circuito 5x6, e você vai vendo que Deus vai tocando trombetas, vai derramando pragas na face da terra, e o povo ainda assim, vendo todas as coisas acontecendo ruim em volta dele, o povo não se arrepende, não se dobra, não vai diante de Deus para buscar perdão. Se essas situações estão te cercando, meu irmão, aplique isso na sua vida. Procure a face do Senhor. Se a situação aperta, é no Senhor que você encontra arrependimento e perdão para a sua vida. E aí há o restabelecimento da vara a favor, o restabelecimento da vara graça, da vara união, e o Senhor passa a tornar a comandar a sua vida. Celebre o Senhor, cultue ao Senhor, cresça na graça e no conhecimento, são virtudes para que você seja frutífero e não seja inútil na presença de Deus. Que Deus te abençoe nessa semana, amém?